Beleza, pessoal? Vamos falar sobre o ponto triplo. Você já imaginou um estado em que a gente possa encontrar a matéria nos três estados físicos, sólido, líquido e gasoso, coexistindo? Pois é, o ponto triplo é caracterizado por um valor de pressão e um outro valor de temperatura, no qual uma substância qualquer pode coexistir em equilíbrio nos três estados físicos, ou seja, no estado sólido, líquido e gasoso, gasoso na forma de vapor, simultaneamente. Ou seja, existe para cada matéria um ponto cuja temperatura e a pressão pode fazer com que naquele ponto de temperatura e pressão nós tenhamos os três estados físicos da matéria. Como representar isso? Então imagine você que eu tenho um gráfico para mostrar qual é a variação da temperatura e da pressão e como isso interfere no estado da matéria. Por exemplo, um objeto que tem uma temperatura qualquer, este ponto, ok? Uma temperatura qualquer x, com uma pressão qualquer, y, caracterizado por essa localização, significa que esse material estará sempre no estado sólido. Agora imagine que sem mudar a pressão, eu vá aumentando a temperatura. Esse material passaria do estado sólido, quando cruzasse esse ponto aqui, para o estado líquido. Nessa posição aqui, exatamente em cima da curva, ele está no estado sólido e líquido ao mesmo tempo. Aqui, então, sólido e líquido, está acontecendo o processo de fusão, nesse sentido, ou de solidificação, se for nesse sentido, não é isso? Se estiver aumentando a temperatura, está acontecendo fusão. Se estiver diminuindo a temperatura, está acontecendo a solidificação. A partir desse ponto, tudo aqui dentro, a característica do material é que ele esteja no estado líquido. Agora imagine esse mesmo material em que eu continuo aquecendo ele. Quando chegar nesse ponto, ele está em cima da curva de vaporização. Significa que ele está no estado líquido e no estado de vapor gasoso ao mesmo tempo. Se continuar aumentando a temperatura, ele passa para o estado gasoso, na forma de vapor, a princípio. Note então que neste ponto nós teríamos o material no estado, com essa temperatura Z aqui, no estado gasoso. Nessa aqui, no estado líquido. Professor, mas sem mudar a temperatura, tem como fazer a mudança no estado da matéria? Tem. A gente pode mudar, ao invés da temperatura, a pressão. Se aqui eu fosse diminuindo a pressão sem mudar a temperatura, essa temperatura A aqui, por exemplo, se eu fosse diminuindo a pressão, chegaria nesse ponto em que eu teria a curva de vaporização, coexistiria líquido e vapor, e a partir daqui nós teríamos o material no estado gasoso, na forma de vapor. Note que eu consegui passar de líquido para gasoso sem mexer na temperatura, mas reduzindo a pressão. É possível fazer o processo inverso? É possível pegar o material e ir aumentando a pressão sobre ele para passar do estado de vapor para o estado líquido. E o mesmo poderia acontecer aqui, sei lá. Imagina um ponto bem aqui, vou mudar a cor, já está bem cheio de azul ali, né? Imagina um ponto bem aqui, em que o material vai sendo aumentada a pressão sobre ele, aumenta. O material passa do estado líquido para o estado sólido, sem mudar a sua temperatura. Continua com a mesma temperatura, só aumentou a pressão, passou de líquido para sólido. Mas lembra que eu estava falando sobre o ponto triplo? Pois é esse pontinho destacado em vermelho aqui no meio. Para este material aqui fictício, nessa temperatura qualquer e nessa pressão qualquer, o material coexiste nos três estados. É onde as curvas de sublimação, curva de fusão e curva de vaporização se encontram. Então, neste ponto aqui, exatamente, o material estaria no estado sólido, líquido e gasoso coexistindo, ou seja, existindo nos três estados ao mesmo tempo. Bom, para uma substância qualquer, então, tem algumas curvas aqui para a gente caracterizar e um outro ponto P para que a gente possa ver de novo o gráfico. Essa nossa curva aqui é a curva que passa do sólido para o vapor, então é a nossa curva de sublimação, não é isso? Aqui passa do sólido para o estado líquido, é a nossa curva de fusão. E aqui nós temos o estado líquido para o estado de vapor, não é isso? Essa curva número 2. Então, na curva número 2, nós temos a vaporização. Bom, para qualquer material que esteja aqui dentro dessa região inteira, ele estará no estado sólido, nessa região inteira ele estará no estado líquido e nesta região inteira ele estará no estado gasoso. Note que aqui está como vapor. Por quê? Porque até essa região aqui, pessoal, ele encontra-se na forma de vapor. Daqui para cá, nós teremos na forma de gás, ok? E esse aqui é chamado de ponto crítico.
A partir desse instante aqui, pessoal, nós teríamos a matéria aqui dentro na forma líquida e a matéria daqui para cá na forma gasosa, gás mesmo, ok? Lembrando que a forma gasosa comporta tanto o vapor quanto o gás. Qual é a diferença entre eles? A diferença é que se eu pego um vapor, e muita atenção nisso, e eu aumento a pressão sobre o vapor, ele consegue se transformar em líquido. Já se eu pego um gás e aumento a pressão sobre ele, ele não se transforma na forma líquida. Perfeito? Então quer dizer que se eu pegar um líquido e diminuir a pressão dele, ele se transforma em vapor? Sim, é possível pegar um líquido, diminuir a pressão dele e se transformar num vapor, como nós vimos anteriormente. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, que tenham entendido o gráfico e que tenham compreendido que no ponto triplo é possível ter a matéria em 3 estados coexistindo.